Alô, amigos! Aqui estamos com mais um YouTube. É o 167º, eu acho. Mas você ainda não ouviu. Então, se você quiser fazer parte desse grupo restrito, desse grupo Olhar Crítico do Rui Martins, desse grupo que daqui da Suíça aí para o Brasil tem um grande problema que é o Oceano Atlântico. Não sei por quê, mas se você ouvir e gostar, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever. E nós, desde o começo dessa batalha que era os evangélicos apoiando o Bolsonaro, a extrema-direita religiosa que se construiu no Brasil, nós estamos procurando manter vocês a par do que ocorre no panorama político-religioso, quase que a gente pode dizer assim, brasileiro. E coisas novas começam a acontecer. Indiciamento, risco de prisão, as coisas vão apertando. Depois daquele 25 de fevereiro, lá na Avenida Paulista, né? As coisas vão se apertando, Vamos ver. Será que ele vai dizer, como disse o Trump, se eu não ganhar, haverá banho de sangue? Aqui poderia ser assim, se eu for preso, haverá banho de sangue? Haverá guerra civil? Faremos ainda um texto sobre isso. Se realmente os bolsonaristas têm força para fazer alguma coisa tão dramática como essa. Ou se preferirão aplicar, já que são evangélicos, as máximas de Jesus, né? Paz, amor e compreensão e entendimento. Mas não anistia, hein? Sem anistia. Vamos lá, então. Eu queria contar para vocês, quem sabe entre vocês tem alguns que são estudantes de jornalismo. Eu, que sou um jornalista de algumas décadas, e que já fui correspondente em Paris, em Genebra, Berlim, tudo isso, é que atualmente eu escrevo principalmente para o Observatório da Imprensa, que é um órgão dedicado ao que se passa na imprensa, que pode ser brasileira ou mundial. Então, alguém me perguntou, como é que se escreve esses textos? Então eu vou tentar contar para vocês, e quem é curioso fica sabendo como é que um jornalista faz para fazer uma síntese daquilo que está acontecendo, ou para aprender, alguém que quer ser jornalista, como é que se mexe com as coisas, com os fatos, com os acontecimentos. Então, diante de mim, os exemplares da semana do jornal Leitão, do qual eu sou assinante. Hoje eu não irei à sala de imprensa, perto do Palácio Federal. Estou falando de Berna, capital suíça. Não irei à sala de imprensa do Palácio Federal, na Suíça, para consultar os jornais editados em outras cidades, como os jornais de Zurique, mesmo porque, como sempre, estou atrasado. Geralmente estou atrasado. Inclusive, estou atrasado para fazer esse YouTube. E o carro? Por que não vai de carro, já que está atrasado? Aqui na Suíça, vamos perdendo o hábito de usar o carro porque a maioria considera corretamente que o carro não elétrico, e a maioria não contribui para o aquecimento climático que nos ameaça atualmente. Então, mesmo porque seria difícil, mesmo que eu fosse de carro,
seria difícil achar um lugar para estacionar esse carro. Ainda nos tempos, na época em que, 1980, que eu vivi, que eu trabalhava para a Rádio Suíça Internacional, quando a esquerda, engraçado, en passant, desdenhava a política ambiental. Naquela época, se alguém de esquerda falasse, mas é a temperatura, a utilização dessas coisas que fazem mal ao ambiente, o desflorestamento, essas coisas, não? A esquerda ao qual eu pertenço, desdenhava isso, essas preocupações ambientais, ecológicas, como artimanhas do capitalismo. E olha, atualmente, também não é muito diferente. Tem muitos companheiros meus de esquerda que consideram prematura essa história de feminismo. Esquerda, hein? Esquerda, não estou falando de extrema-direita nem de direita, esquerda. Essa história de feminismo e tudo isso, primeiro tem que haver o fim, a luta contra o imperialismo e o capitalismo. Tá bom? Ok, mas vamos continuar. Então, o meu hábito nessa época que eu trabalhava para a Rádio Internacional era estacionar o carro na frente do Palácio Federal. Atualmente nem mais é possível terminar, mesmo por questões de segurança também, né? Antigamente lá era um quadrado, era uma praça quadrada, ela era toda divididinha em lugares para estacionamento e ficava cheio de carro estacionado, porque você estacionava ali, tinha 1h30, pagava alguma coisa pelo estacionamento e ia fazer suas compras. Atualmente não. Esse espaço é utilizado para outras coisas. Não se estaciona mais na frente do Palácio Federal. Mas se eu, de repente, falasse, mas então eu vou de bonde, nada mal pegar o bonde e ir ao centro, ir ao Palácio Federal, mesmo porque o bonde atravessa uma ponte sobre o Rio Ari, e num dia ensolarado, isso é uma maravilha, muito bonito. Você sabe que o Rio Ari é a primeira palavra de qualquer dicionário brasileiro, português. É a primeira palavra, porque é A-A-R-E, Are, Rio Are. É o rio principal da Suíça, que passa aqui perto de casa. Mas se eu fosse de bonde e descesse na cidade, ia acabar me distraindo e não ia fazer o que eu preciso, ou seja, fazer a coleta das notícias para fazer esse comentário. Então, você sabe que eu me distraio facilmente com belas coisas, e aqui tem sempre belas coisas para se ver. Então, vamos ficar aqui em casa, mesmo porque tenho diante de mim dois computadores, um preto e um branco, isso é para evitar aquela história de supremacia das cores. E o celular, com 2 computadores e o celular, eu acho que é possível fazer muita coisa. Qualquer dúvida sobre um tema nacional ou internacional, é só abrir um jornal local pela internet, ou um jornal internacional, ou o Le Monde, mesmo o Globo aí no Brasil. Ou pegar uma dessas redes sociais, muito ativas atualmente. Ia me esquecendo, ali na minha frente também tem uma televisão que está ligada, e geralmente eu utilizo a televisão não só para ver os jornais, telejornais, porque uma televisão faz marcha ré, eu posso ver o telejornal de ontem, por exemplo. Não posso ver o de amanhã, esse não. Mas posso fazer esse retorno, ou então utilizar o teletexto. O teletexto é alguma coisa que é bastante útil, porque ele vai como é que se diz? Ele vai se atualizando à medida que as notícias importantes surgem. Bom, então,
alguém poderá me dizer, mas você tem tudo isso aí, mas você só escreve sobre o Brasil. É verdade, eu tenho essa mania de escrever principalmente sobre o Brasil, embora eu devesse também me interessar bastante sobre as questões internacionais. Eu sei que eu tenho artigos sobre o Trump, sobre o que se passa na União Europeia e tal, mas o principal tem sido o Brasil. E por quê? Porque o Brasil, durante esses 4 anos de Bolsonaro, que já se passaram, era um país que chamava atenção pelo que poderia acontecer. E vocês estão vendo agora que nesses 4 anos eles tinham armado um golpe. Felizmente esse golpe não se realizou. Mas no Brasil houve essa união de igrejas evangélicas com a extrema-direita, em nome de Jesus. Coitado de Jesus, que ainda bem que ele já não está mais aí, porque senão ele ia ficar PDV com essa história de união do cristianismo com o que existe de mais sórdido, que é a extrema-direita. Por que me chamava sempre atenção e preocupação essa união do religioso evangélicos neopentecostais com a extrema-direita? Porque sou um bom conhecedor do protestantismo, aquele protestantismo ortodoxo vindo da Reforma do Brasil, e de como a direção do protestantismo brasileiro aderiu rapidamente ao golpe militar de 1964. Fui um dos primeiros a antever a utilização e transplante do fundamentalismo religioso norte-americano, esse que está dando problema lá nos Estados Unidos, e que o Trump está se utilizando desse neopentecostalismo norte-americano para se reeleger presidente. E colocaram o mundo numa situação que eu tenho muito preocupado com essa história de uma reeleição do Trump. Mesmo assim, se eu conheço esse meio, me chamou muita atenção a rapidez com que o neopentecostalismo, os evangélicos, cresceram a tal ponto de poder eleger um presidente no Brasil, como foi o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito porque houve esse grande grupo de evangélicos dominados, controlados pelos pastores que falaram, ordenaram ao rebanho para votar no Bolsonaro. As campanhas de esquerda, campanhas tradicionais, e mesmo da Igreja Católica, favorecendo os mais pobres, foram suplantadas pelos cultos de pastores, prometendo aos crentes uma teologia da prosperidade, uma melhor integração do evangélico, do cristão evangélico, dentro da sociedade de consumo, e até mesmo uma melhor saúde com cura divina. Você entra, tem até um ditado que um pastor repete, provavelmente, e que circula nas igrejas, né? Você entra, isso no passado, né? Nos anos 80, você entra na Igreja Universal com um Fiat Uno, que é um carro popular, e sai com um Corolla, que já é um carro de classe média. Ou significando que, se você entra na Igreja de Deus, você tem sucesso econômico. Justamente o que nós da esquerda detestamos, essa possibilidade, essa utilização de que o capitalismo, abençoado por Deus, pode levar ao sucesso numa sociedade
brasileira em que o que acontece é justamente o contrário. As pessoas se empobrecem. É uma grande parte da população pobre que não consegue sair disso, muito menos com evangelismo. As previsões, as más previsões de que Bolsonaro acabaria se reelegendo se confirmaram, e toda semana, nesses anos bolsonaristas, eu estava presente, e continuo presente toda semana no Observatório da Imprensa para denunciar, como correspondente aqui na Suíça, essa situação, repercutindo, consolidando as informações que a imprensa, não só brasileira como internacional, editavam ou repercutiam sobre esses 4 anos terríveis do Bolsonaro, em que se fez muito pouco pelo povo, mas fez muito pela campanha de um golpe, pela manutenção da extrema-direita no poder pelo Bolsonaro. Então, o que, por exemplo, eu poderia falar para vocês hoje, para dar um exemplo? O encontro, mas já ficou um pouco velho esse encontro, do Donald Trump com o extremista de direita Orbán, da Hungria. Ou então eu poderia, se tivesse mais tempo, falar sobre essas ameaças que ele fez, dizendo que se os Estados Unidos não lhe reelegerem, não votarem, não derem a vitória a Trump, haverá um banho de sangue nos Estados Unidos. Eu não sei como é que a justiça americana tolera que um pré-candidato possa fazer esse tipo de publicidade. Se eu não ganhar, vai dar zebra, vai morrer muita gente. O Bolsonaro dizia mais ou menos isso, mas não tão claro. Na hora H, ele se acalmou, foi para os Estados Unidos. Mas o Trump é mais doidão e ele tem essa linguagem que eu considero provocadora e mesmo assintosa, e que a justiça americana não deveria tolerar. Mas tolera por quê? Porque no STF americano existem 6 juízes que são da extrema-direita, ou seja, juízes, 3 deles foram nomeados pelo próprio Trump. Os outros 3 são de direita, sobram 3 que não seguem, mas não conseguem fazer nada. Ao contrário do Brasil, que felizmente a extrema-direita não consegue passar pelo STF. Ela sempre se quebra a cara na parede do STF contra toda tentativa de golpe de Estado. A gente também, uma das coisas que se poderia comentar é essa história do deputado federal Nicolas Ferreira, que alguns chamam, desculpem, eu vou só repetir o que dizem, Chupetinha, esse deputado federal eleito para a Comissão de Ensino e Cultura da Câmara. Ele que, numa entrevista, deixa dúvidas se é ou não terraplanista, e ele que, junto com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou ser negacionista com relação às vacinas e disse ser contra a obrigatoriedade da vacinação das crianças nas escolas, principalmente agora que tem dengue. E vocês sabem que aumentou o número de crianças que se infectam por outros vírus, por outros problemas, por falta de vacina, desde que esse pessoal negacionista tenha afirmado no Brasil que não se deve vacinar. E tem pobres pais mal informados, mal instruídos, que seguem provavelmente o que dizem nas igrejas
E o que dizem esses políticos irresponsáveis. E o Brasil, no passado, era o país em que mais se vacinava, era um exemplo para o mundo. Atualmente, desde a história do Covid, em que o presidente era contra a vacina, o Brasil começou a adotar essa política nas áreas da extrema-direita. Em todo caso, se você gostou, curtir, compartilhar e se inscrever no canal, neste canal, que é um canal mais restrito. Você sabe que você pertence a um grupo seleto. Até a próxima.